Então, se você não tiver habilidade com pessoas, se você não entender de pessoas, se você não se tornar um especialista em pessoas, você nunca vai ser um líder de alta performance. Quem lidera com alta performance? Quem se tornou especialista em pessoas. Quem aprendeu a lidar com pessoas. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos Wesley, o inenarrável. É um prazer inenarrável, gente. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Temos alguém hoje no banco, Wesley? Não. E você não vai colocar ninguém? Não, a gente fez uma conversa com a diretoria e é isso aí. Vamos manter. Ainda não tem ninguém à altura do não que você vamos quer para atrás. sentar lá. Até segunda ordem não vamos Quem dá a segunda atrás. ordem? Você? Eu. Você quem manda aqui. É, lógico. Brincadeira. Você que dá o destino. Bom, É. ok, vamos lá. Mas eu posso permanecer aqui? Sim, você É o co-host. tá fazendo a função. Ah, entendi. Tá atendendo a função. Beleza, então, gente. Cada um tem o amigo que merece, né? É isso aí. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre segredos da liderança. Ótimo. Ótimo. Hoje o nosso Mas ele tá assunto ficando animado. é segredos da liderança. Eu quero trazer aqui alguns pontos para você refletir. Então, tem coisas que, vamos dizer assim, todo mundo já sabe, é isso, é aquilo, tá, mas tem coisas que você precisa olhar diferente e eu quero reforçar isso daqui, tá? E eu ouvi dizer que o sétimo é mais importante, então fica aí. Mas são 5. Você falou 7? Falei, hoje vamos falar sobre os segredos da liderança. tá, pode. Desculpa, ele tomou refrigerante. Não, foi suco. Não, eu né? que vou dar os últimos dois. Tá bom, então vai trazer 2. Já vai pensando então. Brincadeira. Então, não, agora sim. Você vai no final, final, Teixeirinha vai trazer 2 coisas que ele aprendeu e que eu não falei aqui e que ele julga que é importante. você não falou aqui, tem que ser Exatamente. Então, Tá, foi anotando aqui então. vamos lá então. Primeiro deles, quando a gente fala de liderança, parece meio óbvio, mas lembre-se que o óbvio precisa ser dito. Sim. E é um dos segredos da liderança, que é gostar de pessoas. Então, olha só. Quando a gente fala sobre liderança tem a ver com o quê? Com pessoas. Ah, Cleito, claro, se tem a ver com pessoas, eu tenho que gostar de pessoas. O problema é que muitos líderes não entendem isso. O gostar de pessoas é realmente você ter um olhar diferente para as pessoas. Porque, olha só. Exemplo. Se eu falar para você que o Teixeirinha vai fazer parte da sua equipe, vai ser um liderado seu. Para você é tranquilo? É, Por quê? primeiro momento é. Por quê? Porque você gosta dele. Sim. Você vai falar assim, eu gosto do Teixeirinha, eu gosto de pessoas, não é isso? Sim. Mas olha só, vamos imaginar que tem uma pessoa chamado, exemplo, Cleiton. O Cleiton é uma pessoa que questiona, o Cleiton é uma pessoa que não aceita que você fala de primeira, o Cleiton é uma pessoa que fica nos bastidores fazendo picuinha, o Cleiton é uma pessoa que não entrega e ele vai fazer parte do seu time. Misericórdia. Pois é. E o que você tem que fazer com ele? Treinar ele. Tem que gostar dele primeiro. Então, quando eu falo gostar de pessoas, não é das pessoas boas, pessoas que você gosta com facilidade. Todas fazem parte da sua equipe e você precisa gostar de pessoas. Quando eu falo gostar de pessoas, não é que você tem que levar essa pessoa para casa, ser o seu melhor amigo, mas existem coisas mínimas. Peraí, eu gosto, então eu vou praticar empatia, eu vou me colocar no lugar dela. Por quê? Olha só, quem aqui gostaria de ter um time de alta performance? De todo mundo. Pois é. Porém, existe um preço muito alto que você paga para você ter um time de alta performance. Vamos lá. Você considera o Wesley uma pessoa de alta performance? Algumas coisas sim. Você se considera de alta performance? Sim. Beleza. Mas repare que existem coisas em vocês que para o líder precisa saber lidar. Porque você é de alta performance primeiro. Você vai questionar algumas coisas. Você quer entender outras. Você quer fazer do seu jeito. Por quê? Porque a pessoa de alta performance, ela pensa, ela não só executa. Então existem pessoas que executam, existem pessoas que pensam. Pessoas de alta performance, elas pensam. Então elas querem entender o que está acontecendo, por que aquilo vai ser feito. Não é nem para bater de frente. O comportamento de pessoas de alta performance nem sempre é o melhor.
Existem muitas pessoas de alta performance que têm dificuldade com horários, têm dificuldade na disciplina, têm dificuldade em seguir regras, porque o cara dá resultado. Cara, eu trabalhei com vendas muitos anos. Tive vários vendedores de alta performance que vendiam, no final do mês entregavam a meta ou até superavam a meta, mas a questão da disciplina para eles era um grande desafio. Eles queriam fazer do jeito dele, por quê? No final eu vou bater a meta. Então, para o líder lidar com pessoas de alta performance é um desafio muito grande. Muita gente fala que quer ter um time de alta performance, mas não sabe nem o que está pedindo. Se você tem dificuldade com um colaborador só porque você pediu para ele fazer algo e ele não fez, imagina se você tem uma pessoa de alta performance que vai te questionar e ele, na cabeça dele ele acha que ele é melhor do que você e ele não precisa de você. Olha o desafio. É aquela questão, tipo, se você não consegue acompanhar um pardal, imagina liderar uma águia. É mais ou menos isso. Você tem dificuldade de lidar com o pardal, imagina quando você estiver lidando com uma águia. Sim. Que tem um raciocínio rápido, ele pensa, Objetivo. ele conhece os seus pontos fracos, ele pega no seu ponto fraco, tudo isso. E isso envolve dentro do campo gostar de pessoas. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos lá, vamos para marcenaria. Não, vamos Fiz essa mesa, Teixeirinha me ajudou. Nossa, mas é para o público entender. Claro. Tudo intencional. Claro, Ó, nós somos marceneiros aqui. Beleza. E você tá precisando de um novo líder. O Teixeira, ele é melhor marceneiro que eu. Mas eu consigo lidar melhor com as pessoas, tenho facilidade. É certo colocar eu como líder dessa equipe? O que você precisa? O que eu preciso? Não, dentro do exemplo que você deu, o que eu estou buscando? Um líder para essa equipe. O líder, o primeiro ponto que nós falamos aqui é o quê? Uma pessoa que gosta de pessoas. Gosta de pessoas, que sabe lidar com pessoas. Qual dos dois tem mais habilidade com pessoas? Eu. Qual dos dois eu vou promover? Eu. É isso. Mas tem coisa que o Teixeira... Mas é aí que tá, isso aí é um mito. Você vai falar assim, mas o Teixeira ele é melhor do que eu na produtividade, na qualidade, na excelência. Mas e se ele não souber ensinar? A liderança não necessariamente se trata dele saber fazer, dele ser o melhor. Você vai promover os melhores naquilo que faz. Não, você tem que promover os melhores dentro do que se precisa para a liderança. E um dos principais critérios na liderança é lidar com pessoas. Exemplo, eu fui muito melhor gerente de vendas do que vendedor. A minha performance como líder de vendas, ela foi bem mais superior do que o meu desempenho como vendedor. Bizarro isso, né? Você entendeu? Por isso que eu estou te falando que é um mito isso. Então eu vi várias pessoas sendo promovidas na minha frente, porque elas vendiam mais do que eu, tinham um desempenho melhor nas vendas, mas que depois elas não conseguiam dar resultado, porque ela era boa para vender, mas ela não era boa para liderar. Que quando chegou a minha oportunidade, eu consegui dar os resultados. Então, você pegar a minha performance como líder de vendas, foi muito maior do que como vendedor. Entendi. Entendeu? Por isso que esse é um cuidado que você tem que ter. Porque nós estamos falando o quê? De liderança. E as empresas, os empresários, os líderes, eles acham o seguinte, não, o Teixeirinha é melhor do que você, vou promover ele, porque ele vai ensinar as pessoas. Ele é bom para fazer, ele não é bom para ensinar. Ele não tem paciência. E outra coisa, a maioria das pessoas que são boas no que fazem, na questão da habilidade e produtividade, ela não tem paciência para ensinar outro. Porque é uma habilidade que você tem que ter com pessoas que nem todo mundo tem. Tem que gostar Verdade. também de ensinar, porque... Claro, olha só, pensa o seguinte, ó, o meu trabalho aqui é pegar essas canecas e colocar aqui. Vamos fazer isso, ó. Vou pegar aqui. Esse é o meu trabalho, todo dia. Então eu vou adquirindo uma habilidade que daqui a pouco eu estou fazendo isso aqui rápido. Me destaquei perante vocês. Sou o líder agora. Eu posso continuar fazendo? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar vocês a terem a mesma habilidade que eu. Só que isso me exige. Por quê? Eu vou falar uma vez, Wesley, Teixeira, é só pegar e pôr aqui. Aí vocês vão e colocam aqui. Aí eu falei, caramba. Fiquei 40 minutos explicando, o cara fez errado. Cara, de novo, você tem que pegar e colocar aqui. Aí no outro dia o Wesley veio e colocou aqui. Meu Deus do céu, o Wesley tem problema, não é possível. Porque é isso que passa na cabeça da pessoa. Pô, eu fui claro. Ela não tem paciência. Aí o que acontece quando você promove um líder que na realidade não tinha capacidade de ser líder? Mas porque ele era bom no que ele fazia, você achou que ele seria um excelente líder. Vai quebrar a equipe. Não. Eu vou começar a fazer.
Então assim, fala assim, deixa que eu faço. Aí eu continuo. Agora olha só, eu fui promovido, mas eu trabalho como operador. Eu continuo fazendo o que eu fazia antes. Entendeu? Olha só. Por isso que a maioria dos líderes fazem o que não eram para fazer, porque ele não tem habilidade de delegar, ele não sabe como treinar as pessoas, aí ele não tem paciência, ele vai lá e faz. Então ele está num cargo de liderança fazendo a função de operador. Ó, vamos continuar nesse exemplo aqui. A gente era da mesma equipe, e aí eu fui promovido. Aí os liderados agora vão ficar... Ah, você não vai mais coisar as canecas? O que você vai fazer então? Como que eu... Deixar na rede? Gerir. Vou gerir. Vou fazer o seguinte, deixa eu te ensinar. Se você pegar a caneca assim, você vai fazer mais rápido. Uhum. Wesley, se a caneca estiver virada desse lado, o encaixe é melhor. Estou trazendo a minha habilidade para te ensinar, para aumentar a sua produtividade. Uhum. O problema é que essa questão. Mas vão me questionar. Por quê? Porque eu não me enxergo como líder, eu não consigo ficar na minha sala, eu não consigo ficar parado. Eu acho que liderar tem que ser colocar a mão na massa, estar junto com vocês. Não é. O líder é o gestor, o líder é o cabeça, o líder é quem dá a direção, o líder é quem faz a gestão. Então... Eu vi o Thiago falando sobre isso, que quando o líder ele se submete a chão de fábrica, ele perde a visão e a empresa fica... Claro. É muito simples. Baixei aqui para trabalhar com vocês. Pronto, já não sei o que está acontecendo na sala. Perdi o campo de visão. Entendeu? Então, se você não entender o seu papel, você vai descer. Isso é uma das coisas que eu vou explicar. Uma das coisas que eu vou trabalhar muito no Evolution. A questão da mudança de mentalidade. Então, mostrar para eles, porque esse é um dos maiores erros que os líderes, empresários, empreendedores cometem. Estar fazendo coisas que não era mais para estar fazendo. Porque, você já passou dessa fase. Você não é mais operador, você não é mais gerente, você não é mais líder, você é o dono. Por que você ainda faz o papel de gerente? Entendeu? Então, por quê? Você chegou num nível que você não se preparou. Mas, Cleiton, ele é o dono. Mas só porque ele é o dono, ele não tem que se especializar em liderança, em gestão, em pessoas, é isso? Esse é o outro erro. Novamente, naquele exemplo que eu dei, que o líder foi a pessoa que fala bem com as pessoas e o Aguiar o Teixeira o melhor operador. É normal eu chegar ele mais próximo de mim, porque... Teixeira, como que a gente pode aumentar a produtividade do Alberto, sei lá? Você consegue trazer ele mais próximo a você porque você tem habilidade com pessoas. Ele não consegue fazer o contrário, porque a habilidade dele é na operação. Como assim? Então você consegue chegar para ele e falar assim, cara, me ajuda a melhorar o Alberto, como você trouxe como exemplo, entendeu? Por quê? Ele vai falar, cara, é porque ele trabalha errado, ele pega na caneca da maneira errada, porque ele é a habilidade dele. Sim. Então entendi. Então aí você tem que ir lá no Alberto e falar, cara, deixa eu te ensinar, é assim que você faz. Porque se você mandar ele fazer, ele não vai saber, porque ele sabe fazer, ele não sabe ensinar. Gente, existe uma diferença entre saber executar e saber ensinar outras pessoas. E se o líder não tem isso claro, ele vai achar que ele está na posição errada. Quem está ensinando é o Teixeira. Não é nem isso. Ele não consegue ter essa visão. Ele nem vai perguntar para o Teixeira como é que ele faz para ajudar o outro. Ele mesmo vai começar a direcionar de maneira errada. Porque ele não sabe ensinar. Entendi. Entendeu? Então, assim, você compartilhar o seu conhecimento é uma habilidade. Sim. Por isso que liderança não é para qualquer um. Qualquer um pode ser líder, mas liderança não é para qualquer um. Frase aí, ó. Momento de reflexão. Qualquer um pode ser líder, mas liderança não é para qualquer um. Quando você entende isso, pronto, fica mais fácil. Exemplo, vamos lá, vamos falar de treinamento de liderança. Se você tivesse que escolher um treinamento de liderança, quais são os pilares que você colocaria importantes para você fazer parte desse treinamento? Vamos lá, comece a falar. Primeiro, ver o background, né, dessa pessoa que está fazendo. Ok, o know-how da pessoa, o que mais? Da pessoa, não que eu preciso. Não, você vai escolher um treinamento de liderança. O que é importante ter nesse treinamento? Vamos lá. Tá. Eu acho que exemplos práticos, Exemplos né? práticos, o que mais? O que vocês entendem que são importantes na liderança que a pessoa tem que aprender? Comunicação. Comunicação. Ouvir o liderado. Ouvir o liderado, o que mais? O que mais? Continua?
Ter tempo hábil pra... Gestão do tempo, que mais? Organização, que mais? Processo, que mais? Olha só que legal. Emoções. Disciplina. Então, legal. E o mais importante vocês não falaram. Qual? Se eu vou procurar um treinamento de liderança, o que é o mais importante? Qual é o primeiro tópico que eu falei aqui? Gostar de pessoas. Se tiver um treinamento sobre pessoas e um treinamento sobre liderança, vocês vão procurar qual? Liderança. É verdade. Mas qual é o que realmente vai te ensinar sobre a liderança? Pessoas. O de pessoas. Então, se você não tiver habilidade com pessoas, se você não entender de pessoas, se você não se tornar um especialista em pessoas, você nunca vai ser um líder de alta performance. Quem lidera com alta performance? Quem se tornou especialista em pessoas. Quem aprendeu a lidar com pessoas. Será que tem uma vaguinha lá no Evolution? Mas o que vocês fizeram é o que a maioria das pessoas pensa. Não quero falar sobre liderança, então eu quero aprender sobre gestão do tempo. Não. Você tem que primeiro aprender sobre pessoas. Claro que é consequência, liderança, disciplina, comunicação, tudo isso vão caminhar juntos. Sim. Mas se neste treinamento não estiver algo voltado a se tornar especialista em pessoas, esquece e não vai adiantar. Porque olha só, eu vou te ensinar você a se comunicar. Você vai se comunicar com quem? Pessoas. Aí que tá, não tem um caminho para comunicação. Faz isso que vai dar certo. Porque olha só, comunicação. Com ele, eu posso realizar um tipo de comunicação que ele vai entender e você não. E agora? Porque com você eu tenho que usar outra. A maneira que eu vou lidar com o Teixeirinho no dia a dia é diferente de como eu vou lidar com você. Porque, pessoas, cada um age de uma maneira diferente. Sim. A questão é que quando você não tem essa habilidade, você quer falar uma coisa para todo mundo e quer que todo mundo entenda. Ninguém vai entender. Entendi. Esse é um dos maiores segredos da liderança. Pessoas. Não tem um caminho. Faz isso que dá certo. Não. Pessoas é observar cada um. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está. Tem dia que você está feliz, tem dia que você está triste. Tem dia que você quer ir pela direita, outro dia você quer ir pela esquerda. Olha aí. Não existe uma lógica. Você entendeu? Então você tem que desenvolver uma habilidade e uma sensibilidade que você tem que ter para você observar. Deixa eu ver. Hoje o Teixeirinho não está legal, então nem vou falar isso aqui para ele. Deixa para falar outro dia. É assim que você consegue se tornar um líder de alta performance na liderança. Mas como eu consigo ter esse feeling do liderado se eu não estou ali com eles, por exemplo? Quando você investe o seu tempo em pessoas. Olha o quanto que eu cresço aqui nessas gravações do Mentorcast com vocês. Olha o quanto que eu cresço quando nós temos um momento nos bastidores aqui juntos. E aí? É a hora que eu observo você, eu vejo como você age, eu vejo o que você gosta, o que você não gosta. Entendeu? Exemplo, o que nós fizemos aqui hoje. Vocês ficaram felizes? Sim, claro. Vocês foram surpreendidos? Sim. Fomos. Porque eu sabia que vocês gostavam. Não estava nos meus planos, mas nós estamos gravando. Eu falei, cara, vou surpreender eles hoje. Hoje nós vamos comer tal coisa. Pode ver, vocês ficaram felizes. É a sensibilidade. Eu parei, olhei. Falei, não, deixa eu surpreender eles. É algo, Cleito, que você queria? Não. Eu preferiria ter almoçado outra coisa. Mas porque eu sei que para vocês era importante, vocês iam ficar felizes, eu fiz. Não só vocês, como os bastidores também. Mas como que eu posso ter isso no meu dia a dia? Como posso colocar isso na minha rotina? Eu preciso surpreender alguém hoje. Quando você traz para o seu padrão, para a sua rotina, que as pessoas são importantes. Aí quando você começa a observar também os resultados que isso traz, acho que isso motiva um pouco quando mais. Você se preocupa mais com as pessoas do que com você. Então olha só, dentro de mim, uma coisa é eu tô aqui na minha sala sozinho, eu tô focado, mas outra coisa é quando você está num ambiente que você tem mais pessoas. Então você tem que parar em algum momento e olhar, falar, peraí, deixa eu ver como é que o Wesley está hoje. Deixa eu ver o Teixeirinho, deixa eu ver a Luciana, deixa eu ver a Arielle, peraí, entendeu? É mais ou menos isso. Então quando você traz isso para você como um pilar, sendo que pessoas são importantes e você passa a se preocupar, quando eu falo assim, a pessoa tem que ser mais importante que você, não é isso, no sentido de que, então todo mundo é mais importante do que eu, não. Mas, em determinados momentos do dia, as pessoas precisam ser mais importantes do que você. Aquilo que você vai fazer tem que ter uma relevância para elas. Tem aquele exemplo que as pessoas postam na rede social, por exemplo, amo pertencer, meu líder é ótimo, aí vai ver uma foto de um bombom.
Você acha que isso fez o... Você ficou feliz hoje por quê? Ah, porque eu ganhei algo. É isso. Se eu tivesse tirado um bombom ao término da gravação, tivesse entregado para vocês, pode ver, o sentimento seria o mesmo, a alegria seria a mesma. É reconhecimento, né? É o reconhecimento. É mais ou menos assim. O Cleiton parou para pensar em mim. Uhum. É isso. Mesmo que seja mínimo. É só você me falar como você reage quando você ganha algo. O Cleiton já deu o bombom pra você também. Ó, quando eu trabalhava no GPA, eu pegava caixas de bombom, que eram 150 colaboradores, então tinham que ser caixas. E eu saía entregando um para cada um. Isso, ó, só para você ver, é algo tão simples, mas é tão impactante, que até hoje eu recebo no meu direct, nas redes sociais, pessoas que trabalhavam comigo falam assim, nossa, eu lembro quando você levava bombom pra gente. Caramba. Você precisa ver a alegria das pessoas que ganharam um bombom. Marcante. Marca. Tipo assim, por quê? Você tá aqui, ó, cabeça, igual aqui, imagina que a gente tá gravando e de repente a Luciana levanta ali e traz aqui, ó, um bombom, entrega pra você, outro pra você. Nossa, obrigado. O que houve? Primeira pergunta é, o que houve? Não. Eu lembrei e trouxe pra você. Por quê? Esse momento é único, é mágico, você se sente importante. Caramba, aquela pessoa lembrou de mim. Nossa, ele desceu lá da sala dele. Ele saiu lá do posto dele de gerente geral e veio aqui na operação para me entregar um bombom. Caramba, eu me senti importante hoje. Porque em casa minha esposa não me deu atenção, meu marido não me deu atenção, meus filhos não deram atenção, no ônibus ninguém falou comigo, eu cheguei aqui, as pessoas mal falaram comigo, toda hora passa um cliente como se eu não fosse ninguém e de repente alguém me notou. É por isso que ele se torna único e mágico para algumas pessoas. Porque é o momento em que ela se sentiu notada. Entendeu? Então não é o que você dá, é como, é você surpreender a pessoa. É você mostrar para ela que, olha, eu lembrei de você. E é engraçado que quando eu saí com as caixas, eu ficava observando. Então tinha gente que tá aqui, ó. A pessoa já me viu com a caixa, ele finge que não me viu. Ele ficava assim, ó. Deixa eu ver se ele vai vir, deixa eu ver se ele vai vir. Deixa eu ver se ele vai vir. Aí quando chegava, aí... Ai, que surpresa! Entendeu? Eu acho que até a forma como entrega dá, né? Porque se você, por exemplo, a gente tá aqui e você compra uma caixa de bombom. Aí você coloca a caixa aqui, ó. Gente, pega aí. É isso aí, ó. Gente, pega aí. Não é pra mim. Se fosse pra mim, ele vinha e dava na minha mão. Isso aqui é seu. Escolhe. Exatamente. Quando ele colocou ali é pra quem quiser. Mas às vezes eu tô... Mas o sentimento é esse. Escolhem o que vocês preferirem, não é? Não, mas o sentimento é esse. Se eu colocar a caixa aqui e falar, gente, tá aqui, ó, pode pegar, inconscientemente o sentimento é o seguinte, bom, não é pra mim, é pra nós. Se eu trouxer a caixa pra você, colocar na frente e falar, Wesley, escolhe um que você queira, é pra você. O sentimento, ele mandou eu escolher, esse é pra mim. Aquele ali é pra todo mundo, esse aqui ele escolheu pra mim. Mas, ó, se você tá aqui, ó, pra você. Aí vai ter o último lá que vai ficar Mas você tem o seu momento. Eu fui o último. Não, então, mas aí que tá, você tem o seu... Olha só, você não tem problema em ser o último. Como que você faz para que a pessoa não se sinta menosprezada porque ela foi a última? Vamos ver se você sabe. Como? Pois bem, arrisque. Quando existe coerência, quando existe justiça. Olha só, imagine que está todo mundo aqui, ó, e eu começo. 1, 2, 3, 4, 5. Ela não vai achar mal, não vai ficar chateada porque ela foi a última. Porque ela observou que eu fui daqui para lá, entreguei. Agora ela vai ficar chateada o seguinte, entreguei aqui, fui ali, voltei aqui, fui lá, fui aqui, fui escolhendo. Se ela perceber que ele foi escolhendo e ele me escolheu por último, não tem valor. Mas não, ele veio entregando e realmente, na linha que ele está seguindo, eu sou a última. Não tem problema. Entendi. Entendeu? Até isso tem que analisar. Claro. Por que você sente... Você começa a observar que ele tá entregando calculado, ele está entregando para esse, agora ele pulou para aquele, ele vai me deixar por último. Nem quero. Não. Caramba, onde eu... Aí a pessoa traz a responsabilidade para ela. Quem mandou eu sentar aqui? Putz, se eu sentei aqui, agora eu sou o último. Se tivesse sentado lá, eu tinha... Você entendeu? Você nem transfere a culpa. A responsabilidade é sua. Entendi. Você tá abrindo o coração. Aproveitando que a gente tá falando sobre liderança aqui, tem uma frase que circula nas redes sociais que é bem famosa. E muitos colaboradores falam, que não precisava dessa reunião, bastava um e-mail. O que você acha disso? Reuniões que não são produtivas, reuniões que não são claras,
quem realizou a reunião nem sabia por que estava fazendo aquela reunião. Marcou por marcar. Então, exemplo, toda vez que você vai para uma reunião em que você não entendeu o motivo pelo qual ela foi marcada, ou a principal ideia já foi passada e agora está só enchendo linguiça, só perdendo tempo, o sentimento é esse. Várias empresas de fora do Brasil e algumas aqui do Brasil, as reuniões são realizadas em uma sala que não tem mesa e não tem cadeira. Todo mundo em pé. Caramba. Exatamente. Ou no máximo um bistrô, onde as pessoas ali anotam, coisa de 10, 15 minutos no máximo, reunião encerrada. Isso sim é produtividade. A maioria das reuniões não são produtivas. Então você chega, você senta primeiro, não começa no horário, boa parte não tem uma pauta, não tem ordem, o líder não sabe diferenciar o que é uma reunião informativa de uma reunião comunicativa. Existe diferença entre reunião comunicativa e reunião informativa. O líder não sabe diferenciar. Entendeu? E se quiser aprender, tem que vir para Evolution. Então, tem isso. Então, olha só. E aí ele perde a produtividade. Ele ficou 1 hora, 40 minutos, 2 horas com as pessoas. Qual é o sentido? Cara, eu já participei. Eu trabalhei numa empresa que era mais ou menos assim, ó, marcava a reunião 17 horas. Quem realmente ia dar a reunião chegava às 19h30. Caramba. A gente saía da reunião 1, 2 horas da manhã. Nossa. Verdade. Nem tá prestando atenção, tava dormindo já. Não. Era uma reunião muito tensa, pressão, mas ela não era produtiva. Você saía de lá esgotado. Aquilo ali para você não fazia sentido. Entendeu? Então, você sai 1 a 2 horas da manhã, pensa como é que você chega em casa cansado para no outro dia sair trabalhar. Você não tem prazer naquilo. Cedo. Então, só que na cabeça de quem está realizando... Foi produtivo por causa do tempo, demorou. Segurei eles até tarde, fomos até de madrugada em reunião. Não. Posta até um stories. Aqui, ó. Estamos plantando sorte. Exatamente. Mas não houve produtividade. Existia uma pressão, uma cobrança, um medo, mas produtividade não existia. Aí você vai falar assim, Cleiton, você aprendeu nessa época? Aprendi muito. Porque nessa época eu aprendi o que deveria fazer, mas aprendi muito o que eu não deveria fazer. Então isso daqui também é importante. Mas como saber se a reunião tá sendo produtiva? Eu já tive um líder que ele marcava a reunião para tudo e... um e-mail bastava, uma mensagem... Isso aí, pronto, não é produtiva. Como é que eu sei? Resultado. Se eu chamei vocês para falar sobre a maneira que vocês devem colocar esse livro aqui em cima. Fiz uma reunião e expliquei para vocês. Gente, eu quero esse livro aqui, assim, assim, assim. Chegou no outro dia, o livro está aqui. Reunião foi produtiva? Não, ninguém entendeu nada. Mas aí não entra na questão da comunicação? Mas é isso que eu estou te falando. Uma reunião que ela é muito extensa. Exemplo, eu poderia só dar um comando. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de estar aqui. Ele tem que ficar aqui para ficar centralizado, para o caso da câmera, a imagem, tudo isso. Vocês entenderam? Sim. O que você entendeu? Que o livro tem que ficar aqui por causa centralizado, por causa das câmeras. É isso, então vocês entenderam. É feito isso? Não. Falei do livro, vamos já falar da TV, porque a TV também tem que estar nesse ângulo e tal. E outra coisa, vamos falar do conteúdo da TV, vamos falar do microfone, vou falar de tudo. Qual que é importante agora? De tudo que eu falei? Tudo. E se é tudo, acaba sendo nada. Então era melhor um bate-papo de 5 minutos explicando isso daqui para vocês. Libero vocês. Então, vamos lá. Eu trabalhava numa loja de vendas, na época de vendendo móveis. Era muito comum, eu chamava todo mundo ali 5 minutos, vem aqui, reúne aqui no meio da loja e tal, dava um comando, liberava. Passava um tempo, gente, vem cá, dava um comando, liberava. Do que ter que marcar uma reunião para passar uma situação. Não, chama aqui, 5, 10 minutos, já libera todo mundo, já passa a informação, é uma informação só, você passa a informação e libera. E quando é algo tipo home office, assim, você não consegue conviver com as pessoas? O home office... Como que você lida com isso? Olha só. Home office é bom ou é ruim? Eu não curto muito, não. Eu também não. Depende da pessoa. A pessoa tem estrutura para ter home office? Tem. Então vai ser legal. Cleiton, não tem. Para ela não vai ser bom. Por quê? Eu não vou nem entrar no mérito de você ter a necessidade de estar em contato. Não é isso. Exemplo. Lá hoje no meu apartamento, eu separei, fiz um escritório. Então eu consigo trabalhar home office, por quê? Eu tenho um escritório só para isso. Então quando eu entro naquele escritório, a minha mente entende que eu estou trabalhando. Antigamente eu conseguia não.
Porque eu ia trabalhar na mesma mesa que eu tomo café e que eu almoço. A mente não entende isso. Uhum. Repare que você vai trabalhar. Se você trabalhar na mesa que você se alimenta, você trabalha comendo o dia inteiro. Porque a sua mente entende que aquele ambiente é para se alimentar. Sempre um petisquinho. Sempre um petisco do lado, um chocolate, um amendoim, um salgadinho. Você está aqui e a sua mente vai mandando. Agora, olha só. Não, eu tenho um espaço na minha casa que eu consigo separar e lá eu só trabalho. A sua mente vai funcionar lá. Você vai ser produtivo. Por isso que você vai ouvir algumas pessoas falando o seguinte: o home office é bom, eu apoio. Claro, ela tem estrutura, ela tem um computador voltado para aquilo, ela tem uma sala fechada, ela tem um ambiente preparado para aquilo. Claro que o home office vai ser bom. Mas se, olha só, o líder tem a estrutura e os funcionários não têm, não vai ser tão bom. Não sei, eu sinto que a convivência com os liderados é muito importante para o engajamento da equipe. Sim e não. Depende da cultura da empresa. Então, a questão do engajamento ela tem uma ligação com a cultura. Para algumas empresas, engajamento é a operação, todo mundo está focado, fazendo a sua atividade e está feliz com o que faz. Para outros, engajamento é a interação entre pessoas, a alegria, as brincadeiras, o momento, a sala de descanso, entrosamento, jogos, você entendeu? Então depende da cultura. Mas o home office ele é bom para quem tem estrutura. Para quem não tem, não se torna produtivo. Então, às vezes o líder tem, mas ele esquece que o liderado dele não tem. No caso, ele não vai ter resultado. Como ele... Olha só, quando eu falo ele não vai ter resultado, como ele poderia ter. Algum tipo de resultado ele tem, mas não é tão forte. Cara, não adianta você falar para mim que... Imagina uma mulher que tem filhos, que ela está em casa, está trabalhando e de repente o filho chegou da escola. O filho não vai entender que a minha mãe agora é a gerente ou a minha mãe é a vendedora. Para o filho é a mãe. A maior prova disso, para você entender como que a nossa mente funciona, é o animal de estimação. Você está lá trabalhando no home office, seu cachorro deixa de vir falar com você, falar no sentido de brincar com você, latir, só porque você está trabalhando, ou ele não entende isso? Entendi isso. Se ele está acostumado a ficar no seu colo, você está trabalhando, ele quer ficar no seu colo. Não, eu estou trabalhando, não posso pegar você agora. Não, para o cachorro não existe isso. Ele não entende que à noite você pode ficar com ele no colo e durante o dia não pode. Não funciona, de uma hora para outra você mudar assim. É mais ou menos a nossa mente. Entendeu? Ah, mas o meu home office eu faço no meu quarto. Pior coisa que tem. Quando você transforma seu quarto em cinema, em trabalho, em uma série de coisas que não é para você dormir ou ter a intimidade. Você vai ter problema. Lembra o Você líder... tá no primeiro ponto ainda. Não, tô só no primeiro. Lembra aquele primeiro líder que eu falei da reunião? Que marca... Talvez ele não esteja marcando várias reuniões porque a galera tá em home office, pra sentir como que tá a galera. Pode ser para fazer média para alguém. Tem muito líder que marca reunião para fazer média pro líder de cima. Olha só. Você entendeu? Uau. Tipo assim, ó, eu vou reunir o time hoje, eu vou reunir o time amanhã, estou reunindo o time novamente, não tinha nem assunto, é só para falar pro outro, olha, tô trabalhando, toda hora eu estou com eles. Não era nem nada importante. Entendi. Tudo isso não tem resultado nenhum pro líder. Exatamente. Gente, quando eu falo não tem resultado nenhum, não é que é zero. Tem resultado sim, mas não, muito relevante. abaixo do que ele realmente poderia dar, se ele tivesse uma leitura diferente. Ok? Segundo ponto. Ponto número 1, gostar de pessoas. Tudo que a gente falou aqui envolve pessoas. Ponto número 2, respeitar quem te questiona. Esse é um dos segredos da liderança. A maioria dos líderes não gostam de ser questionados. Aliás, a maioria das pessoas não gostam de ser questionadas. Como assim, Cleito? Olha só, o poder muda alguém? Não. Muda. Muda ou não? Potencializa só. É isso que eu quis dizer. Isso. Ele muda no sentido de potencializar. Isso. Então o poder não te deixou arrogante. Você já era, mas você nunca tinha tido a oportunidade. O poder não te deixou soberbo. Você já era, mas você nunca pôde ser isso com as pessoas. Então é isso que o poder faz. Ele potencializa algo que já está lá dentro. Fala. Sobre essa frase, eu tenho uma... Objeção. Uma objeção. Porque assim, eu sou liderado. O líder tá falando, eu tenho que ouvir e falar, tipo, tudo bem. Mas se eu sou o líder agora, vai ter horas que eu vou ter que falar mais forte. E aí a pessoa vai ficar, mudou, só foi ser líder que... Mas aí que tá. Eu falo forte com você? Não. Pego... você fala firme. Não forte. Eu pego pesado com você? Pega. Alguma vez você se sentiu mal, ou tipo assim, o Cleito faltou com respeito comigo? Não. É isso. Eu pego pesado. Não, então.
mas só que de uma maneira que você não se sente isso. agredido. É isso, não se sente agredido, ou ao ponto de falar, faltou com respeito. Então a questão de você, não tem problema você pegar forte com a pessoa, desde que exija um respeito. Desde que ele entenda que, cara, não, ele tem razão no que ele está falando. Existe uma coerência, porque ele está me cobrando porque eu cheguei atrasado. Ele não está errado. Mas acho que o que o Wesley está querendo dizer é que, tipo, a pessoa sai do mesmo lugar que você, hoje Isso, ela é seu líder, isso. só que não te respeita porque não tem Então, autoridade. mas por aí exemplo. que tá, antes disso, você já tinha o respeito da pessoa? Ah, eu não pensei mas nisso no exemplo. É quase impossível Mas ter é- respeito de todo mundo. por É. exemplo. Mas eu estou te falando. Antes a gente brincava, eu não tinha respeito. Então, olha só. Isso você vai construir. Mas o líder que assume a própria equipe, o desafio dele é muito maior do que uma pessoa que vem de fora. Uhum. Isso é fato. Isso é bíblico, inclusive. O líder que assume a própria equipe, geralmente ele não tem honra, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque a pessoa conhece o outro lado dele. Ah, tá. Tipo assim, cara, eu conheço o Teixeirinha, eu já sei que ele chega atrasado, sei que ele enrola, sei que ele é preguiçoso. Como que assim agora ele vai ser meu líder? É mais ou menos isso. Uhum. Conhece outra cheirinha. Conhece o Teixeirinha. Então, e outra, até o Teixeirinha se tornar o líder Teixeirinha demora, é um processo. Sim. Entendeu? Então, o desafio de quem assume a própria equipe é muito maior. Porque a não ser que você tinha uma conduta realmente muito boa, e mesmo assim você vai ser questionado. Mesmo assim as pessoas não vão acreditar em você de primeira. Isso é bíblico. Isso aconteceu com Jesus. Está na Bíblia. E como que o líder é superior que... Desculpa. Você cortou o corte aqui, mano. Não é nem um corte, é algo sério. Olha só. Isso aconteceu com Jesus e está na Bíblia. Jesus volta, está falando para o povo, e as pessoas, quando ele fala que ele é o Messias, as pessoas começam a questionar. Ah, você é o Messias, então. Tá Fala. maluco? Aí o que eles quiseram fazer com Jesus? Ixi, várias coisas. Quiseram empurrar ele. De cima do Quiseram penhasco. empurrar ele do penhasco, monte do precipício. E lá que Jesus fala que profeta de casa não tem honra. Uhum. Então, olha só, se isso aconteceu com Jesus, por mais que você faça, você vai ter problemas sim quando você assume o comando de uma equipe que você fazia parte. Ó, Deixa ele fazer a pergunta, senão ele esquece. Vai lá. vê se a atitude que eu tomei foi a certa. Aconteceu isso, tipo, eu promovi uma pessoa lá no Agape, só que aí, tipo, pra as outras pessoas respeitarem, eu meio que, tipo, validei essa pessoa. Então, tipo, o tempo todo, não o tempo todo, né, mas algumas vezes eu ia validar ela, falar, tá certo, tal, perante todas as pessoas que estavam lá. Esse é o certo a se fazer? Claro, você precisa validar. Mas, tá, mas... Aí, Só que agora ela vai ter que fazer o papel dela, mas ela vai ter dificuldade porque ela era da equipe. mas isso garante que as outras pessoas vão respeitar ela? Não. Aí não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa que você promoveu. Ela precisa se impor. Ela precisa adquirir o respeito, ela precisa inspirar as pessoas, adquirir o respeito das pessoas. Aí é Deixa eu com ela, anotar. não é com você. Aí, gente, anota aí, hein, momento de reflexão. Entendeu? Mas, no exemplo que a gente tava. Mas, quando eu cheguei aqui, Cleiton, você já era meu líder. Então, não tem essa de... Ah, porque o Cleiton mudou quando virou líder. Mas é diferente de, tipo, se o Teixeira for líder e falar mais Se firme ele, comigo. então, é assim, se ele realmente mudar, você vai falar, mas pode ser que ele não mude. Se ele te cobrar de uma maneira que você fala, não, ele tá certo, você não, Não, vai mas falar. ele mudou porque a função dele exigiu. Mas é isso que eu tô te falando. Se ele está te fazendo isso com respeito Aham. e ele está sendo coerente no que ele tá falando, você nunca vai questionar. Hum. Você vai brincar, falar, pô, agora você quer mandar em mim? Mas você sabe que você tá errado. Ah, entendi. Entendeu? Agora você vai ouvir se você realmente mudou. Se agora você pisa, você não fala com as pessoas, aí sim, isso vai Entendi. acontecer. Entendeu? Mas acho que essa questão de inspirar e conquistar o respeito, acho que é o que soluciona isso, né? Claro, exatamente. Respeito você conquista. Confiança você conquista, entendeu? Acho que Inspirar é a mesma coisa, tudo isso. Então respeitar quem te questiona, porque as pessoas têm dificuldade em serem questionadas. Elas não gostam, principalmente quando elas estão num cargo de poder. Então, quando o poder chega na vida delas, pronto, agora eu que mando, ninguém abre a boca, ninguém me questiona. Muita gente pensa isso de maneira inconsciente. Então, quando ele fala uma coisa e a pessoa pergunta, mas por que isso? Pode ver, o líder fica com raiva. Porque vai ser assim, acabou. Não quer explicar. E a pessoa não está nem te questionando, batendo de frente, ela quer só entender o processo. Talvez é o jeito dela perguntar. Por isso que você precisa investir em pessoas. Para você aprender a respeitar quem te questiona. Terceiro ponto que eu anotei aqui. Líder. Como é que você mede a liderança
de um líder? Como é que você mede o trabalho de um líder? Os resultados da equipe. Não. Na ausência dele. Então o terceiro ponto é: prepare o seu time para a sua ausência. Pensativo. Dá um exemplo. Se a operação funciona porque eu estou aqui, Uhum. é uma coisa. Quando eu saio, ela funciona do mesmo jeito? Se ela não funcionar, se ela cair a produtividade, eu não sou um bom líder. Por quê? Porque eu sou um líder centralizador. Ela só funciona com a minha presença. Então isso quer dizer que eu não preparei o meu time para caminhar sozinho. O que Jesus fez com os discípulos? Preparou eles. Para a ausência, vamos dizer assim, ali de carne, para a ausência dele, quando ele morresse e ressuscitasse depois. Então repare que a preparação dele, na ausência dele, a ausência que eu falo do dia a dia, porque ele estava presente em espírito, mas na ausência dele, os discípulos foram muito mais longe. Sim. Entendeu? Fizeram realmente o que precisava ser feito. Uhum. Então, na ausência do líder, você mede o trabalho dele. E como que eu posso entender, tipo, colocar isso na minha mente, que na minha equipe eu só não vou ter só Pedro, vou ter uns Bartolomeu lá e eu vou... Não, toda a equipe. Você tem Pedro, você tem Paulo, você tem Bartolomeu, você tem Tiago, toda a equipe você tem. Você tem João, vai ter. Não, eu falo em questão de performance, assim, comparar Pedro e Bartolomeu é... Mas qual dos dois você... Vamos lá, comparando os dois. Qual dos dois você mais cresce como líder? Com Pedro ou com Bartolomeu? Fala pra mim então. Peraí. Não, vamos lá. Fala pra mim então características de Pedro e características de Bartolomeu. Bartolomeu é desconfiado. Pedro era arisco, que fala, né? Então, tem um temperamento forte, então acho que com ele eu teria mais trabalho. Com Bartolomeu? Não, com Pedro. E Bartolomeu? Aí eu ia ficar sossegado. Então, não é? Qual dos dois te preparam melhor para a liderança? Acho Pedro. Por quê? Porque eu tive mais trabalho com ele. Porque ele te exige mais. Sim. Então, as pessoas difíceis que Deus coloca no seu caminho são para te preparar para algo maior. Entendeu? Esse é o ponto. Então, quando você entende isso, eu vou crescer mais com Bartolomeu ou com Pedro? Com Pedro, porque Pedro faz eu ter autocontrole, faz eu respirar, faz eu pensar 2 vezes no que eu vou responder, faz eu ter controle das minhas emoções. Bartolomeu é tranquilo, não exige nada. Bartolomeu é um amor de pessoa. Falo com ele faz, não me dá trabalho, tranquilo. Mas também não te desenvolve. Entendi. Entendeu? Boa. Agora a questão é, você prefere trabalhar com Pedro ou com Bartolomeu? Com Bartolomeu. Sim. Mais tranquilo. Talvez por isso que a sua liderança não cresceu e não desenvolveu. Um exemplo. Por isso que muitos líderes não crescem e não desenvolvem, porque eles rejeitam Pedro. Eles querem Bartolomeu dentro dos exemplos que nós estamos trazendo aqui. Terceiro ponto, prepare a equipe para a sua ausência. Então, exemplo. Quando você sai, quando você viaja, o que acontece na sua empresa? Quando o líder está fora, o que acontece na operação? Quando ele vai para um treinamento, o celular dele toca o dia inteiro ou não? Ou ninguém chama? Aí você consegue medir sua liderança. Se você é um líder centralizador, que você não desenvolve o seu time, que tudo depende de você, tudo tem que passar por você, no dia que você sai da empresa, a empresa quebra. A empresa para, ela não vende, ela não produz. Porque você não preparou as pessoas para andarem sozinhos. Eu sempre brincava com o meu time e falava, se você me trouxer um problema, eu vou te arrumar outro, você vai voltar com 2. Por quê? O que eu queria dizer? Aprenda a se virar. Aprenda a resolver as coisas. Isso aqui você sabe fazer. Então, quando eu estava fora das lojas, vamos dizer assim, muitas vezes a loja vendia mais do que quando eu estava lá. E tinha algumas, vamos falar técnicas. Então, o que eu fazia? Igual aqui, vamos supor que nós somos um time. Eu vou sair, eu vou ficar um tempo fora. Eu chegava e falava, Wesley, eu vou ficar um tempo fora. E eu preciso que você me ajude a olhar aí. Então fica de olho na equipe e tal, pessoal, tudo certinho. Teixeirinha, vou ficar um tempo fora, eu preciso que você dê uma olhada no time. Então eu chegava para todo mundo e falava, cara, fica de olho para mim. Entendeu? Por quê? Todo mundo tinha tipo a responsabilidade. O Cleiton falou comigo, ele confia em mim, então eu não posso. É mais ou menos assim, o recado que eu mandava não era nem tanto para olhar, porque não era a sua responsabilidade, mas faz pelo menos a sua parte.
Então chega certinho no horário, faz o que precisa ser feito. Então eu saía deixando a responsabilidade para cada um. Mostrando que você confia na pessoa, né? Claro, você mostra que você confia, a pessoa se sente importante. Porque olha só, imagine se eu saio e falo, gente, eu tô fora e ó, a Arielle que vai cuidar de vocês. Cara, eu tirei a responsabilidade de vocês. A responsabilidade é dela. Então você vai fazer um monte de coisa errada, você não tá nem aí. Quem tem que dar conta é ela, eu não. Agora, se eu chego individual para cada um, falo assim, Wesley, fica de olho para mim, cara, ó. Vê se tá tudo acontecendo certinho, fica de olho na operação, isso, aquilo. Ele já se sente importante e o agir dele vai ser diferente. Entendi. Uma dica aí para quem vai sair e deixar a equipe sozinha. 4º ponto. Seja o menos importante da equipe. Como assim? Eu tenho um lema comigo. Peraí, antes da gente entrar no 4º ponto. Vamos lá. Eu tô assistindo uma série da HBO, é Succession o nome. Já assisti. Já Muito assistiu? boa. Então você vai entender. tem uma parte lá que o dono, o senhorzinho lá, o filho dele fala, na verdade, né, que o pai dele gosta muito dos funcionários que engolem sapo e muito mais dos funcionários que engolem sapo por ele e ele nem fica sabendo. O que você acha disso? Porque é a questão de ele lidar com pessoas. Então, olha só. Ele não quer problema. Ele quer que resolva. Entendeu? Então, assim, se eu entendi o que você trouxe ele prefere as pessoas que vão lá, resolvem, não questionam ele, engolem sapo, ficam na dele, do que aqueles que ficam questionando. O problema é que é o seguinte, esse tipo de pessoa também não agrega muito. Porque o que questiona quer dizer que ele está preocupado com você. A pessoa que ela engole sapo, exemplo, quando você vai num lugar que você é mal atendido, se você gosta daquele lugar, o que você vai fazer? Tá bom, vai. Então você não gosta. Porque quando você gosta, você fala assim, não, cara, tá errado. Você não pode me tratar assim. Você precisa melhorar o atendimento, porque eu gosto de vir aqui, eu quero continuar vindo. Quando você tem outras opções, você fala, cara, vou em outro lugar. Não gosto de ir ali, porque ali atende mal. Só reclama o cliente que gosta do estabelecimento, que quer que o estabelecimento melhore. É igual funcionário. O funcionário que é comprometido com você, ele vai te questionar, ele vai reclamar, porque ele quer continuar com você. Ele não quer perder o comprometimento. Aquele que engole, que não está nem aí, cara, não está comprometido. Só que muitos líderes preferem ter esse funcionário do que aquele que fica questionando, batendo de frente com ele. Entendeu? Sim, mas pode ser a visão que, tipo, você é meu líder. Aí chega um problema pra mim, aí eu não, vou engolir esse sapo e o Cleiton nem vai ficar sabendo que teve esse problema. Não, Ou de resolver o problema? De resolver o problema. Não, de resolver o problema, ok, isso é positivo. Se você chegou a um problema, você resolveu, isso é o que eu espero de você. Mas aí eu vou te dar uma dica, é importante que você compartilhe que você resolveu o problema. Porque senão você vai ser um funcionário que resolve problemas e o seu líder não sabe o que você faz. E amanhã ou depois ele pode promover um outro, você falar, poxa, eu que resolvo, ele não me promoveu, ele promoveu outro que tudo corre para contar para ele. É informação. Se o líder não tem informação, como é que ele vai ficar sabendo? Então olha só, Cleita, a caneca quebrou, já comprei outra, tá? Tá no lugar. Ó, resolvi o problema, mas eu preciso te falar o que eu fiz. O líder precisa saber o que você fez. Só resolver e não falar nada, não é legal. Porque vai chegar uma hora que você vai ter o sentimento de, tipo assim, não estou sendo valorizado. Claro, o líder não sabe o que você fez. Mas eu tenho um sentimento de, tipo, pra que eu vou falar pra ele? Vai que ele fala, você é pago pra isso? Tudo bem, se realmente este for o seu sentimento e você não se preocupar depois em ser elogiado, receber o mérito, tudo bem, mas não é isso que acontece com as pessoas. Todo mundo gosta de um elogio, todo mundo gosta de ser reconhecido. Só como você vai ser reconhecido se o líder não sabe o que você faz? Mas o líder não é aquele que sabe de todas as coisas que acontecem? Aí que tá. Quebrou uma caneca. Alguém vai chegar pra ele e vai falar, mas vai falar certo. Precisa compartilhar com o líder? Precisa. Que quebrou a caneca? Que o problema foi resolvido. Quem resolveu? Foi o Wesley. Já sei. Entendeu? Tudo chega no líder. Mas só que é importante chegar da maneira certa. Porque imagina o seguinte, o Wesley... Peraí, vamos lá. O Wesley quebrou a caneca. Ele foi lá, comprou outra e resolveu. Aí você chega pra mim e fala assim, Cleiton, ó, quebrou uma caneca, mas só que nós já resolvemos e já compramos outra. Então o que eu entendo? Que você tomou a frente e resolveu. Mas quem foi que resolveu? Foi ele. A informação chegou pra mim, mas não chegou da maneira certa. Porque você veio me trazer como nós já tomamos uma decisão e já compramos outra. Mas quem tomou a decisão foi ele. Mas ele não falou. Mas não tem aquele negócio de quando a equipe ganha a equipe que ganhou. Quando deu ruim... Isso é no mundo ideal. O mundo real não funciona assim.
Então eu estou trazendo para vocês o mundo real. O discurso bonito, não, quando um ganha, ganha todo mundo. Não, é bonito. Na prática do dia a dia nas empresas não é isso que funciona. Vai falar para mim que aqui dentro é assim que funciona? Você faz algo que não, se eu fizer aqui, o Teixeirinha também ganhou, o Ramon ganhou, todo mundo ganhou. É assim que você age? Mas você sabe a frase. Por que você não age? Porque o mundo real é diferente do mundo ideal. Então o que eu estou trazendo para vocês é o mundo real. O mundo real é o seguinte: resolver um problema, deixa seu líder ficar sabendo que você resolveu. Uma coisa é você levar um problema, outra coisa, ouve e já foi resolvido. Só para a ciência. Ok. Ah, mas fez mais que obrigação. Tudo bem, mesmo que ele fale isso, mas ele sabe que você resolveu. Pior é alguém chegar e falar, nós resolvemos. E nem foi a pessoa. Entendeu? Cara de assustado. Você fica esperto. Vou tomar seu mérito. Entendeu? Exemplo, várias vezes, quando eu vou compartilhar algo com os meus líderes, vamos dizer assim, ao longo dos anos, eu sempre dei o mérito. Fulano, deu um problema lá na porta, mas o fulano já tomou a frente, foi lá e resolveu. Eu nunca tive problema disso, de querer levar a fama, não. Até porque o quarto que eu coloquei aqui é muito importante. Seja o menos importante da equipe. E o líder, tem líderes que acham que ele é o cara mais importante do time. Isso entrou num ponto que... Calma aí, Deus. Vamos lá. O líder não tem que mostrar o valor dele pro líder dele? Como que ele vai mostrar? Se eu sou menos importante, eu sou mais substituível. Não, calma aí. Aí já tá entrando no ponto. Porque se entrar nesse ponto, vai entrar também no mérito de que se eu sou menos importante e minha equipe tá dando resultado, então tá tudo certo. Então qualquer coisa sacanou aí. Eu tenho. Por isso que o título foi Os Segredos da Liderança. Eu tenho um lema comigo. Se tudo deu certo, o mérito é de quem? Da equipe. Da equipe. Se algo deu errado, do líder. A culpa é minha. Eu sempre tive isso comigo. Sim. Seja o menos importante você não precisa ser estrela do time. O líder não é estrela do time. Deixa eu ensinar algo para vocês. Que eu vou completar esse ano 17 anos na liderança. E isso eu posso falar com propriedade. Chegou uma fase da minha vida que eu já sabia o nível de liderança que eu estava exercendo. Então eu não precisava provar mais nada. Então eu não precisava ser o mais importante. Eu não precisava ser estrela. Mas você tem que mostrar o valor pro seu líder. Não. Eu sei o meu valor no time. Porque o meu valor, quando eu chegava nos times, nas lojas que eu assumia, já tinha mudança. Então não tinha como o meu líder acima não enxergar o meu papel ali dentro. Só que eu não preciso ficar falando. Eu não preciso, quando chega um diretor, chamar o time e falar, eu fiz isso. Não. Quem fez foi eles. O fulano é bom, o ciclano é bom. É isso. Então, ser o menos importante é nesse sentido. Não tenha necessidade de que você é o melhor, você é a estrela. Quem é a estrela é o time. Só que você só entende isso quando você você atinge um certo patamar. Porque antes eu tinha necessidade de falar o que eu fazia. Depois que eu entendi o meu valor, eu falei, cara, não preciso falar. Porque os meus resultados falam por si. E aí quando eu saía de algumas filiais, e aí algumas coisas mudavam, olha só. Então não era a equipe que era boa, era o líder que fazia a diferença? Exatamente. Então quando você sabe quem você é, você não tem necessidade de ficar falando. Cleiton, calma aí. O que eu tô entendendo agora desse ponto é que não é necessário eu falar pro meu líder o que tá acontecendo. Os seus resultados já falam por você. Então o líder vai saber do meu valor sem eu falar. Mas é isso que eu tô te falando. Você tem que se preocupar. Peraí, quem é mais importante? Você ou o seu time? O time. Então, é isso. Quando você chega nesse nível de consciência, é como se você se tornasse o menos importante. Eu falei para vocês aqui o seguinte: como é que você mede o trabalho do líder? Na ausência dele. Como é que pode, na ausência do líder, a equipe vender mais? Sinal que ele treinou o time. Sinal que ele fez o que precisava ser feito. Sim ou não? Sim. Não, isso... Os discípulos fizeram mais com Jesus ou depois? Depois. Pois é. Mas então a gente pode falar que eles foram bem treinados? Sim. É isso. Não, mas, vou trazer um exemplo. Se um time de futebol, aí tem o Neymar lá, vai. O Neymar jogando. Aí tira o Neymar, o time melhorou? Beleza. Os melhores times de futebol, mérito de quem? Do técnico. Do técnico. Sim. Toda vez que o técnico quer ser estrela, dá certo? Não. Tá aí, ó. Agora vamos lá. O técnico, na hora do jogo, na final, ele aparece? Quem é mais importante? A equipe.
É isso. Ele é o menos importante. Na transmissão do jogo de domingo, a TV fica mais focada no técnico ou nos jogadores? No jogador. Quem é o menos importante ali no campo? O técnico. Quem é que se estiver fora ninguém nem percebe que ele não está ali? O técnico. Ele é o menos importante. Agora na semana, nos bastidores, ele faz o papel dele. Mas na hora do vamos ver, ele é o menos importante. Os melhores times, de quem que é o mérito? Do técnico. Pode ver, os técnicos que têm necessidade de aparecer, de ser a estrela do time, ele tem dificuldade no relacionamento com os jogadores. Os jogadores acabam queimando ele. Verdade. Entendeu agora? Ficou nítido. É isso. Então, o técnico entra em campo, Não. mas ele é o mais importante do time. E os torcedores sabem reconhecer o valor do técnico justamente por causa das partidas ganhas. Exatamente. Então ele não entra em campo, na hora da partida ele é o menos importante, mas no contexto ele faz a diferença. Entendi. Agora sim. Agora entrou o futebol, né? Aí ficou claro. E o último ponto, forme pessoas. Forme? Se você não formar pessoas, se você não desenvolver, se você não treinar, não tem como. Você conhece, dentro dessa linha então, conhece algum time de futebol que só joga? Não, todos treinam. Todos precisam treinar. Todos precisam ser desenvolvidos, todos precisam ser aprimorados. É isso. Então o líder que não tem o hábito de treinar o seu time já está limitando o seu crescimento, já está limitando o seu avanço. Você precisa formar pessoas. No decorrer da sua carreira profissional, você precisa olhar e falar assim, olha, eu formei. Porque olha só, quando você chega no patamar de formação, aí você entende que ninguém é substituível. Então se você perder alguém, é só você treinar outro. Perdeu esse, vou treinar outro. E outra coisa que muda na sua cabeça é que você começa a preparar as pessoas para que elas cresçam e não que elas passem o resto da vida com você. É igual aqui, ó. Vocês recebem um treinamento, tanto da minha parte quanto da parte do Thiago, mas vai chegar um momento que vocês vão começar a caminhar sozinhos, igual eu. Se você pegar o que o Thiago fez comigo, treinou, formou, chega uma hora que o Cleito começa a caminhar sozinho. Porque esse foi o treinamento que eu recebi. Esse é o intuito. Então o líder precisa formar, ele precisa treinar. Senão, se ele achar que não, eu vou preparar para trabalhar comigo, para ficar comigo o resto da vida, vai limitar o crescimento e o avanço. Entendi. Dúvidas? Teixeirinha vai trazer os 2 pontos dele. Não, Os já dois foi pontos. muito tempo já. Então nós vamos depois, em outro episódio, ele está devendo 2 pontos, 2 segredos da liderança. Verdade. Eu posso falar, mas explicar em outro episódio. Vai. Rapidinho, então. Compaixão e exemplo. Ok. Em outro episódio ele vai falar. Quando a gente gravar outro sobre liderança, ele vai explicar. Ficou mais claro agora? Ficou. Sim, Esse episódio foi claríssimo. ótimo. Esse episódio é perfeito pra você Nossa. assistir com a sua equipe, O gente. Wesley fez o MBA dele aqui. Esse episódio, você quer um conselho? Pega esse episódio, pega as pessoas do seu time que você está preparando, que você enxerga que tem condições de ser líder e passa ele por partes, entendeu? Ponto número 1, vamos explorar. Ponto número 2, ponto 3. Dá pra você assistir várias vezes. E certeza que vai ter aquele funcionário. Olha lá, eu sempre falo isso. Com certeza. Tipo o Wesley, né? Tipo assim. Exatamente, ele já sabe. Então, faça isso, compartilhe esse link. E olha só, se você gostou desse episódio, falou, cara, tem tudo a ver, é o que eu acredito, você ficou aqui até o final, eu vou te dar um conselho. Venha fazer parte do Evolution. Porque o Evolution, um dos pontos que nós vamos nos aprofundar lá é isso aqui, ó, gestão de pessoas. Então, além da gestão das emoções, você também vai entender mais sobre gestão de pessoas. O link está na descrição. Faça a sua inscrição. Trazer a equipe também é muito bom, né? Com certeza. E outra, tem várias datas no ano, você pode se organizar. Essa questão de trazer o time é importante para você ter pessoas na mesma visão que você, na mesma mentalidade. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio. Valeu!